Seção terceira. Conceito, finalidade e estrutura. Declaração. Conceito e finalidade. Artigo 9º. Declaração consiste em um documento escrito que tem por finalidade registrar, de forma objetiva e sucinta, informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização, abrangendo as seguintes informações. Inciso 1º. Comparecimento da pessoa atendida e seu acompanhante. Inciso 2º. Acompanhamento psicológico realizado ou em realização. E informações sobre tempo de acompanhamento, dias e horários. Parágrafo 1º. É vedado o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos na declaração. Estrutura. Parágrafo 2º. A declaração deve apresentar as informações da estrutura detalhada abaixo, em forma de itens ou texto corrido. Inciso 1º. Título: Declaração. Inciso 2º. Expor no texto. Alínea A. Nome da pessoa atendida, identificação do nome completo ou nome social completo. Alínea B. Finalidade, descrição da razão ou motivo do documento. Alínea C. Informações sobre local, dias, horários e duração do acompanhamento psicológico. Inciso 3º. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social completo do psicólogo ou, acrescido de sua inscrição profissional e assinatura. Atestado psicológico. Conceito e finalidade. Artigo 10. Atestado psicólogo consiste em um documento que certifica, com fundamento em um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. Parágrafo 1º. O atestado presta-se também a comunicar o diagnóstico de condições mentais que incapacitem a pessoa atendida, com fins de: Inciso 1º. Justificar faltas e impedimentos. Inciso 2º. Justificar estar apto ou não para atividades específicas, manusear arma de fogo, dirigir veículo motorizado no trânsito, assumir cargo público ou privado, entre outros, após realização de um processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico e ético que subscrevem a Resolução CFP nº 09/2018 e a presente, ou outras que venham alterá-las ou substituí-las. Inciso 3º. Solicitar afastamento e, ou dispensa, subsidiada na afirmação atestada do fato. Parágrafo 2º. Diferentemente da declaração, o atestado psicológico resulta de uma avaliação psicológica. É responsabilidade do psicólogo atestar somente o que foi verificado no processo de avaliação e que esteja dentro do âmbito de sua competência profissional. Parágrafo 3º. A emissão de atestado deve estar fundamentada no registro documental, conforme dispõe a Resolução CFP nº 01/2009 ou aquelas que venham alterá-la ou substituí-la, não isentando o psicólogo de guardar os registros em seus arquivos profissionais, pelo prazo estipulado nesta resolução. Parágrafo 4º. Os conselhos regionais podem, no prazo de até 5 anos, solicitar ao psicólogo a apresentação da fundamentação técnico-científica do atestado. Estrutura. Parágrafo 5º. A formulação desse documento deve restringir-se à informação solicitada, contendo expressamente o fato constatado. Inciso 1º. As informações deverão estar registradas em texto corrido, separadas apenas pela pontuação, sem parágrafos, evitando, com isso, riscos de adulteração.
Inciso segundo. No caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. Parágrafo 6º. O atestado psicológico deve apresentar as informações da estrutura detalhada abaixo. Inciso 1º. Título: Atestado psicológico. Inciso 2º. Nome da pessoa ou instituição atendida, identificação do nome completo ou nome social completo e, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Inciso 3º. Nome do solicitante, identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado ou por outros interessados. Inciso 4º. Finalidade, descrição da razão ou motivo do pedido. Inciso 5º. Descrição das condições psicológicas do beneficiário do serviço psicológico advindas do raciocínio psicológico ou processo de avaliação psicológica realizado, respondendo à finalidade deste. Quando justificadamente necessário, fica facultado ao psicólogo o uso da Classificação Internacional de Doenças, CID, ou outras classificações de diagnóstico, científica e socialmente reconhecidas, como fonte para enquadramento de diagnóstico. Inciso 6º. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social completo do psicólogo. Parágrafo 7º. É facultado ao psicólogo destacar, ao final do atestado psicológico, que este não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que possui caráter sigiloso e que se trata de documento extrajudicial. Relatório psicológico. Conceito e finalidade. Artigo 11. O relatório psicológico consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Visa comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Inciso 1º. O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor técnico-científico, devendo conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia. A linguagem utilizada deve ser acessível e compreensível ao destinatário, respeitando os preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Inciso 2º. Deve ser construído com base no registro documental elaborado pelo psicólogo, em conformidade com a Resolução CFP nº 01/2009 ou resoluções que venham alterá-la ou substituí-la. Inciso 3º. O relatório psicológico não corresponde à descrição literal das sessões, atendimento ou acolhimento realizado, salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente. Este deve explicitar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, bem como suas conclusões ou recomendações. Estrutura. Parágrafo 1º. O relatório psicológico deve apresentar as informações da estrutura detalhada abaixo, em forma de itens ou texto corrido. Inciso 1º. O relatório psicológico é composto de 5 itens. Alínea A. Identificação. Alínea B. Descrição da demanda. Alínea C. Procedimento. Alínea D. Análise. Alínea E. Conclusão. Identificação. Parágrafo 2º. Neste item, o psicólogo deve fazer constar no documento
Inciso 1º. Título: Relatório psicológico. Inciso 2º. Nome da pessoa ou instituição atendida, identificação do nome completo ou nome social completo e, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Inciso 3º. Nome do solicitante, identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado ou por outros interessados. Inciso 4º. Finalidade, descrição da razão ou motivo do pedido. Inciso 5º. Nome da autora ou identificação do nome completo ou nome social completo do psicólogo responsável pela construção do documento, com a respectiva inscrição no Conselho Regional de Psicologia. Descrição da demanda. Parágrafo 3º. Neste item, a psicóloga ou autora ou do documento deve descrever as informações sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho prestado, indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. Inciso 1º. A descrição da demanda constitui requisito indispensável e deverá apresentar o raciocínio técnico-científico que justificará procedimentos utilizados, conforme o parágrafo 4º deste artigo. Procedimento. Parágrafo 4º. Neste item, o psicólogo autor do relatório deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado na prestação do serviço psicológico e os recursos técnicos-científicos utilizados, especificando o referencial teórico-metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e conclusões. Inciso 1º. Cumpre, ao psicólogo autor do relatório, citar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido, as informações objetivas, o número de encontros e o tempo de duração do processo realizado. Inciso 2º. Os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade do que está sendo demandado. Análise. Parágrafo 5º. Neste item devem constar, de forma descritiva, narrativa e analítica, as principais características e evolução do trabalho realizado, baseando-se em um pensamento sistêmico sobre os dados colhidos e as situações relacionadas à demanda que envolve o processo de atendimento ou acolhimento, sem que isso corresponda a uma descrição literal das sessões, atendimento ou acolhimento, salvo quando tal descrição se justificar tecnicamente. Inciso 1º. A análise deve apresentar fundamentação teórica e técnica. Inciso 2º. Somente deve ser relatado o que for necessário para responder à demanda, tal qual disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo. Inciso 3º. É vedado ao psicólogo fazer constar no documento afirmações de qualquer ordem sem identificação da fonte de informação ou sem a devida sustentação em fatos ou teorias. Inciso 4º. A linguagem deve ser objetiva e precisa, especialmente quando se referir a informações de natureza subjetiva. Conclusão. Parágrafo 6º. Neste item, o psicólogo autor do relatório deve descrever suas conclusões, a partir do que foi relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Inciso 1º. Na conclusão pode constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. Inciso 2º. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social completo do psicólogo ou, acrescido de sua inscrição profissional, com todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura do psicólogo ou na última página. Inciso 3º. É facultado ao psicólogo destacar, ao final do relatório,
que este não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que possui caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado ao relatório por parte da pessoa, grupo ou instituição, após a sua entrega em entrevista devolutiva. Relatório multiprofissional. Conceito e finalidade. Artigo 12. O relatório multiprofissional é resultante da atuação do psicólogo em contexto multiprofissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando-se a autonomia e a ética profissional dos envolvidos. Inciso 1. Ao psicólogo deve observar as mesmas características do relatório psicológico nos termos do artigo 11. Inciso 2. As informações para o cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional devem ser registradas no relatório, em conformidade com o que institui o Código de Ética Profissional do Psicólogo em relação ao sigilo. Estrutura. Parágrafo 1º. O relatório multiprofissional deve apresentar, no que tange à atuação do psicólogo, as informações da estrutura detalhada abaixo, em forma de itens ou texto corrido. Inciso 1º. O relatório multiprofissional é composto de 5 itens. Alínea A. Identificação. Alínea B. Descrição da demanda. Alínea C. Procedimento. Alínea D. Análise. Alínea E. Conclusão. Identificação. Parágrafo 2º. Neste item, ao psicólogo deve fazer constar no documento. Inciso 1º. Título: Relatório multiprofissional. Inciso 2º. Nome da pessoa ou instituição atendida, identificação do nome completo ou nome social completo e, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Inciso 3º. Nome do solicitante, identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado ou por outros interessados. Inciso 4º. Finalidade, descrição da razão ou motivo do pedido. Inciso 5º. Nome das autoras, identificação do nome completo ou nome social completo dos profissionais responsáveis pela construção do documento, com indicação de sua categoria profissional e o respectivo registro em órgão de classe, quando houver. Descrição da demanda. Parágrafo 3º. Neste item, ao psicólogo, autor do documento, deve descrever as informações sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho multiprofissional, indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. Inciso 1º. A descrição da demanda constitui requisito indispensável e deverá apresentar o raciocínio técnico-científico que justificará procedimentos utilizados pelo psicólogo ou pela equipe multiprofissional, conforme o parágrafo 4º deste artigo. Procedimento. Parágrafo 4º. Devem ser apresentados o raciocínio técnico-científico, que justifica o processo de trabalho realizado pelo psicólogo ou pela equipe multiprofissional, e todos os procedimentos realizados pelo psicólogo, especificando o referencial teórico que fundamentou suas análises e interpretações. Parágrafo 5º. A descrição dos procedimentos ou técnicas privativas da psicologia deve vir separada das descritas pelos demais profissionais. Análise. Parágrafo 6º. Neste item orienta-se que cada profissional faça sua análise separadamente, identificando, com subtítulo, o nome e a categoria profissional.
Parágrafo 7º. Ao psicólogo deve seguir as orientações que constam no parágrafo 5º do artigo 11 desta resolução, e tem análise do relatório psicológico. Inciso 1º. O relatório multiprofissional não isenta o psicólogo de realizar o registro documental, conforme resolução CFP número 01/2009 ou outras que venham alterá-la ou substituí-la. Conclusão. Parágrafo 8º. A conclusão do relatório multiprofissional pode ser realizada em conjunto, principalmente nos casos em que se trate de um processo de trabalho interdisciplinar. Parágrafo 9º. Ao psicólogo deve elaborar a conclusão a partir do relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo, podendo constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. Inciso 1º. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social completo dos profissionais, e os números de inscrição na sua categoria profissional, com todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da psicóloga ou na última página. Inciso 2º. É facultado ao psicólogo destacar, ao final do relatório multiprofissional, que este não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que possui caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado ao relatório multiprofissional por parte da pessoa, grupo ou instituição, após a sua entrega em entrevista devolutiva. Laudo psicológico. Conceito e finalidade. Artigo 13. O laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. Inciso 1º. O laudo psicológico é uma peça de natureza e valor técnico-científico. Deve conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível ao destinatário, em conformidade com os preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Inciso 2º. Deve ser construído com base no registro documental elaborado pelo psicólogo, em conformidade com a resolução CFP número 01/2009, ou outras que venham alterá-la ou substituí-la, e na interpretação e análise dos dados obtidos por meio de métodos, técnicas e procedimentos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional, conforme resolução CFP número 09/2018 ou outras que venham alterá-la ou substituí-la. Inciso 3º. Deve considerar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico da profissional, fundamentado teórica e tecnicamente, bem como suas conclusões e recomendações, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Inciso 4º. O laudo psicológico deve apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, limitando-se a fornecer as informações necessárias e relacionadas à demanda e relatar o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico, a hipótese diagnóstica, a evolução do caso, orientação ou sugestão de projeto terapêutico. Inciso 5º. Nos casos em que o psicólogo atua em equipes multiprofissionais, e havendo solicitação de um documento decorrente da avaliação, o laudo psicológico ou informações decorrentes da avaliação psicológica poderão compor um documento único. Inciso 6º. Na hipótese do inciso anterior, é indispensável que o psicólogo registre informações necessárias ao cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional, resguardando o caráter do documento como registro e a forma de avaliação em equipe. Inciso 7º. Deve-se considerar o sigilo profissional na elaboração do laudo psicológico em conjunto com equipe multiprofissional, conforme estabelece o Código de Ética Profissional do Psicólogo.
Estrutura. Parágrafo 1º. O laudo psicológico deve apresentar as informações da estrutura detalhada abaixo, em forma de itens. Inciso 1º. O laudo psicológico é composto de 6 itens. Alínea A. Identificação. Alínea B. Descrição da demanda. Alínea C. Procedimento. Alínea D. Análise. Alínea E. Conclusão. Alínea F. Referências. Identificação. Parágrafo 2º. Neste item, o psicólogo deve fazer constar no documento. Inciso 1º. Título: Laudo psicológico. Inciso 2º. Nome da pessoa ou instituição atendida, identificação do nome completo ou nome social completo e, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Inciso 3º. Nome do solicitante, identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado ou por outros interessados. Inciso 4º. Finalidade, descrição da razão ou motivo do pedido. Inciso 5º. Nome da autora ou identificação do nome completo ou nome social completo do psicólogo responsável pela construção do documento, com a respectiva inscrição no Conselho Regional de Psicologia. Descrição da demanda. Parágrafo 3º. Neste item, o psicólogo ou autora ou do documento deve descrever as informações sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho prestado, indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. Inciso 1º. A descrição da demanda constitui requisito indispensável e deverá apresentar o raciocínio técnico-científico que justificará procedimentos utilizados, conforme o parágrafo 4º deste artigo. Procedimento. Parágrafo 4º. Neste item, o psicólogo autor ou do laudo deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho realizado pelo psicólogo e os recursos técnicos-científicos utilizados no processo de avaliação psicológica, especificando o referencial teórico-metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e conclusões. Inciso 1º. Cumpre, ao autor ou do laudo, citar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido, as informações objetivas, o número de encontros e o tempo de duração do processo realizado. Inciso 2º. Os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade do que está sendo demandado e o psicólogo deve atender à Resolução CFP nº 09/2018, ou outras que venham alterá-la ou substituí-la. Análise. Parágrafo 5º. Nesta parte do documento, o psicólogo deve fazer uma exposição descritiva, metódica, objetiva e coerente com os dados colhidos e situações relacionadas à demanda em sua complexidade considerando a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. Inciso 1º. A análise não deve apresentar descrições literais das sessões ou atendimentos realizados, salvo quando tais descrições se justifiquem tecnicamente. Inciso 2º. Nessa exposição, deve-se respeitar a fundamentação teórica que sustenta o instrumental técnico utilizado, bem como os princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das informações. Somente deve ser relatado o que for necessário para responder à demanda, tal qual disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo. Inciso 3º.
O psicólogo não deve fazer afirmações sem sustentação em fatos ou teorias, devendo ter linguagem objetiva e precisa, especialmente quando se referir a dados de natureza subjetiva. Conclusão. Parágrafo 6º. Neste item, o psicólogo autor do laudo deve descrever suas conclusões a partir do que foi relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Inciso 1º. Na conclusão indicam-se os encaminhamentos e intervenções, diagnóstico, prognóstico e hipótese diagnóstica, evolução do caso, orientação ou sugestão de projeto terapêutico. Inciso 2º. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social completo do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional, com todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura do psicólogo na última página. Inciso 3º. É facultado ao psicólogo destacar, ao final do laudo, que este não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que possui caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado ao laudo por parte da pessoa, grupo ou instituição, após a sua entrega em entrevista devolutiva. Referências. Parágrafo 7º. Na elaboração de laudos, é obrigatória a informação das fontes científicas ou referências bibliográficas utilizadas, em nota de rodapé, preferencialmente. Parecer psicológico. Conceito e finalidade. Artigo 14. O parecer psicológico é um pronunciamento por escrito, que tem como finalidade apresentar uma análise técnica, respondendo a uma questão ou problema do campo psicológico ou a documentos psicológicos questionados. Inciso 1º. O parecer psicológico visa dirimir dúvidas de uma questão, problema ou documento psicológico que estão interferindo na decisão do solicitante, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta. Inciso 2º. A elaboração de parecer psicológico exige, do psicólogo, conhecimento específico e competência no assunto. Inciso 3º. O resultado do parecer psicológico pode ser indicativo ou conclusivo. Inciso 4º. O parecer psicológico não é um documento resultante do processo de avaliação psicológica ou de intervenção psicológica. Estrutura. Parágrafo 1º. O parecer psicológico deve apresentar as informações da estrutura detalhada abaixo, em forma de itens. Inciso 1º. O parecer é composto de 5 itens. Alínea A. Identificação. Alínea B. Descrição da demanda. Alínea C. Análise. Alínea D. Conclusão. Alínea E. Referências. Identificação. Parágrafo 2º. Neste item, o psicólogo deve fazer constar no documento. Inciso 1º. Título: Parecer psicológico. Inciso 2º. Nome da pessoa ou instituição objeto do questionamento, ou do parecer, identificação do nome completo ou nome social completo e, quando necessário, outras informações sociodemográficas da pessoa ou instituição cuja dúvida ou questionamento se refere. Inciso 3º. Nome do solicitante, identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado ou outros interessados. Inciso 4º. Finalidade, descrição da razão ou motivo do pedido.
Inciso 5º. Nome da autora. Identificação do nome completo ou nome social completo do psicólogo responsável pela construção do documento, com a respectiva inscrição no Conselho Regional de Psicologia e titulação que comprove o conhecimento específico e competência no assunto. Descrição da demanda. Parágrafo 3º. Destina-se à transcrição do objetivo da consulta ou demanda. Deve-se apresentar as informações referentes à demanda e finalidades do parecer. Inciso 1º. A descrição da demanda deve justificar a análise realizada. Análise. Parágrafo 4º. A discussão da questão específica do parecer psicológico se constitui na análise minuciosa da questão explanada e argumentada com base nos fundamentos éticos, técnicos ou conceituais da psicologia, bem como nas normativas vigentes que regulam e orientam o exercício profissional. Conclusão. Parágrafo 5º. Neste item, ao psicólogo apresenta seu posicionamento sobre a questão problema ou documentos psicológicos questionados. Inciso 1º. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social completo do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional, com todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura do psicólogo na última página. Inciso 2º. É facultado ao psicólogo destacar, ao final do parecer, que este não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que possui caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado ao parecer por parte da pessoa, grupo ou instituição, após a sua entrega ao beneficiário, responsável legal ou solicitante do serviço prestado. Referências. Parágrafo 6º. Na elaboração de pareceres psicológicos, é obrigatória a informação das fontes científicas ou referências bibliográficas utilizadas, em nota de rodapé, preferencialmente,